Boa tarde, mais uma vez muito bem-vindos ao Prêmio José Costa, edição de 2020. Eu sou Ana Carolina Dias e para mim agora é um grande prazer iniciar a palestra O Renascer da Humanidade com o André Almeida. Eu vou lembrar vocês que daqui a 30 minutinhos, depois que a palestra terminar, a gente vai abrir para perguntas e podem ser feitas aí no chat, vocês fiquem à vontade também para conversar e interagir durante a palestra. Comentários são sempre muito bem-vindos. Nunca vivemos uma crise como a atual. Nenhum desafio, por mais terrível que tenha sido, alterou ao mesmo tempo aspectos sociais, econômicos e ambientais, os três pilares que definem um desenvolvimento sustentável em escala global. A crise será longa, mas pode ajudar a renovar valores, relações e atitudes. Tudo começa pelo indivíduo. E para falar exatamente sobre isso, a gente convidou o PhD André Almeida. Ele é filósofo, conselheiro filosófico, ele professor na Fundação Dom Cabral, por 5 anos foi professor de filosofia no Reino Unido e também consultor da Organização das Nações Unidas. O André também é autor do livro Aged Particularism, The Ethics of Human Dignity. Então, André, agora eu passo a palavra a você e seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença aqui no Prêmio José Costa. Obrigado, muito obrigado, um prazer para mim estar aqui com vocês. Eu vou compartilhar o PowerPoint e aí você só me dá um ok, por gentileza, que deu certinho. Claro. Vou compartilhar a tela. Dá só um minutinho, gente, para poder compartilhar aqui a tela. Não sei se vocês estão vendo a tela direitinho, a apresentação? Isso, agora sim, está aparecendo certinho. Tá. Legal. Então, de verdade, é um enorme prazer para mim. Eu considero que em ocasiões como essa que a gente vai viver agora, a gente passa a fazer parte da vida uns dos outros, né? E para mim é uma honra, de verdade, passar a fazer parte da sua vida. Essa ideia de renascer como o mote, né, o tema dessa fala que eu vou fazer agora, ela surgiu da conversa que eu tive com a Adriana, que falou mais cedo para a gente, como o tipo de abordagem que poderia ser mais útil no contexto desse evento, no momento atual. E é esse entendimento de renascer que eu gostaria de oferecer, né? Que o que é triste de verdade não é que as pessoas morrem, é que muitas pessoas passam a sua vida inteira sem viver de verdade. Muito mais triste, na minha visão, no meu entendimento. Tem uma médica britânica chamada Bronnie Ware que se especializou no apoio a uma enfermeira, na verdade, ela se especializou no apoio a pacientes com doenças terminais. E ela passou décadas da sua carreira trabalhando com a seguinte dinâmica. Ela se dedica integralmente, praticamente muda para a casa da pessoa, pacientes terminais que têm plena consciência disso e que estão entre os últimos 2 semanas e 2 meses de vida. Depois de décadas tendo essas experiências uma após a outra e a oportunidade de conversar com pessoas num momento muito sensível e eu diria de muita lucidez na vida dessas pessoas. Ela teve muitas conversas, compilou o que ela achou de mais importante dessas conversas em um livro que ela publicou chamado Os 5 Principais Arrependimentos daqueles que estão prestes a morrer. E eu gostaria de compartilhar com vocês
o número 1, o principal arrependimento das pessoas que estão próximas de morrer e têm plena consciência disso. E esse arrependimento eu gostaria de ter vivido uma vida na qual eu tivesse sido mais fiel a mim mesmo. O entendimento de renascer que a gente está utilizando aqui hoje não é o de nascer de novo, mas sim o de passar a viver de verdade. E com isso eu quero dizer apenas se certificar de que você tem na sua vida presente aquilo que te faz se sentir vivo. Para cada um de nós é uma coisa diferente, às vezes são coisas mais grandiosas, às vezes coisas mais singelas. O importante é renascermos no sentido de passar o nosso tempo vivendo com coisas que efetivamente nos fazem nos sentir vivos. O mais triste é ver que provavelmente a maioria de nós passa a vida inteira sem viver de verdade. E eu vou compartilhar aqui 2 maneiras que filósofos chamaram a atenção em termos da forma em que a gente conduz a nossa vida na sociedade moderna e que tem esse efeito de estarmos aqui existindo sem viver de verdade. A primeira maneira é um conto, é um mito da Grécia Antiga que foi reinterpretado para a modernidade pelo filósofo Albert Camus, chamado O Mito de Sísifo, que é o seguinte: Sísifo foi condenado pelos deuses a passar toda a sua existência da seguinte maneira: ele está embaixo de uma montanha com uma rocha grande e o que ele tem que fazer é empurrar com muito custo a rocha até o topo da montanha. E assim que ele chega ao topo com a rocha, depois de muito esforço, a rocha rola para baixo, de volta ao pé da montanha. Sísifo, então, tem que descer, pegar a rocha, empurrar com todo o esforço e suor até o topo, apenas para ver ela rolando de baixo, e ele descer e rolar de volta a rocha para o topo da montanha. E Camus utiliza esse mito para dizer algo sobre o trabalho e a forma em que a nossa vida profissional, principalmente, é conduzida na sociedade moderna, na sociedade contemporânea. Há um quê de falta de sentido nisso. Há uma sensação de vazio, meio que existencial, que está dentro da gente e que funciona como uma espécie de alarme. Quanto mais vazio me sinto, menos sentido a minha vida, da forma como eu estou levando, tem. O que não é uma coisa ruim. Eu acho que a gente tem um entendimento bastante superficial sobre coisas como emoções, no sentido de que algumas parecem ser boas
e desejáveis, e outras parecem ser ruins e indesejáveis. Efetivamente, não é a forma como eu vejo, e quando a gente volta para o berço da nossa sociedade ocidental, que é a Grécia Antiga, definitivamente não é a forma que eles as viam. E aí, quando a gente vê coisas como ansiedade e angústia e tenta se livrar delas, talvez uma abordagem mais produtiva seja aceitar que elas estão ali e que elas nos estão sinalizando algo importante, que é esse vazio que sempre está ali, que a gente tenta varrer para debaixo do tapete, mas que de tempos em ventos, de forma meio que vulcânica, vem à tona e se apresenta de maneira incontestável. E uma outra forma de viver, de existir sem viver de verdade, nos é apresentada pelo filósofo francês Étienne de la Boétie, que escreve um livro cujo título já vale o livro todo. O discurso da servidão voluntária. E ele está se referindo basicamente a dinâmicas sociais envolvendo a hierarquia, segundo as quais a gente se submete, a gente escolhe se submeter a quem está acima da gente na hierarquia para subjugar, para dominar quem está abaixo da gente na hierarquia. Em determinado momento foi comentado de lideranças conscientes. Eu vejo poucas formas de uma liderança ser mais consciente do que escapar dessa armadilha, desse tipo de gatilho psicológico e emocional que se apresenta para praticamente todos nós, uma vez que estamos em um contexto de hierarquia. E aí tem um experimento super interessante feito por um sociólogo imigrante nos Estados Unidos, na década de 60, se não me engano, chamado Milgram, e ele faz esse experimento, o experimento de Milgram. É conhecido, tem um documentário que virou, inclusive, filme, posteriormente, e é basicamente o seguinte: você tem duas salas, divididas por uma janela de vidro. Numa delas, uma pessoa está controlando uma máquina de dar choques. E na outra sala, tem a pessoa com vários eletrodos pregados ao seu corpo, e quando na outra sala a pessoa dá o choque, esse recebe o choque. E o experimento é basicamente quem está controlando a máquina faz perguntas para quem está na outra sala com os eletrodos, e toda vez que a pessoa responde corretamente, nada acontece. Toda vez que ele responde errado, ele toma um choque. A pessoa que está controlando a máquina dá um choque. E a cada pergunta errada, ela aumenta a dose do choque. E o que Milgram constata nesse experimento é que a esmagadora maioria das pessoas dá o choque e continua dando o choque, independente do mal e do sofrimento que isso causa na pessoa que está na outra sala. E aí, depois do experimento correr, Milgram vai e conversa com a pessoa que estava dando choque e faz perguntas do tipo: por que você deu choque? E aí ele responde: porque era a minha função, era o meu trabalho, dar o choque no experimento, era importante para o experimento, então
dei os choques. E aí ele pergunta, mas a pessoa que estava na sala pediu para você parar, e você não parou. Por que você não parou? Porque era o meu dever dar o choque, o experimento dependia de eu dar o choque. E aí ele pergunta, mas de quem que é a responsabilidade por esse choque que você deu? Ele falou, do cientista que me instruiu e falou que eu deveria dar os choques. Aí Milgram pergunta, mas por que você deu ouvidos ao cientista e não à pessoa que estava sofrendo e te pedindo para parar de dar os choques? E aí, de uma maneira geral, as pessoas respondem, não sei. O mais interessante dessa história é que a motivação do Milgram para bolar esse experimento foi o nazismo. Ele não conseguia compreender como uma sociedade praticamente inteira, composta de pessoas que, até onde podia ver, eram cidadãos comuns, de bem, em algum sentido, não tinham nenhuma falha de caráter específica que as diferencia de outras populações de qualquer parte do mundo, vêm a fazer o que os nazistas acabaram fazendo. E a conclusão relacionada a essa coisa da hierarquia se relaciona a esse ponto do discurso da servidão voluntária. Eu obedeço quem está em cima para poder dominar quem está embaixo. Como foi dito antes dessa fala que eu estou fazendo, a gente está passando por um momento de crise, ao que tudo indica, imprecedente. Não que outras grandes e profundas crises não tivessem ocorrido anteriormente, mas tem uma característica que aparentemente diferencia essa crise das anteriores. É uma crise pela qual a humanidade como um todo está atravessando. O barco, literalmente, é um só. E quando se tem uma crise tão profunda na humanidade como um todo, me parece inevitável que praticamente todos nós, em algum momento dessa trajetória, ao longo desse ano, ou em vários momentos, passam por momentos de crises pessoais. Então, essa ideia de crise passa a ser relevante para a gente, em termos da gente entender um pouquinho melhor do que se trata. E a etimologia do termo, as origens do termo crise podem nos ajudar nesse sentido. Crise, na tradição ocidental, vem do grego crisis, com K, e se refere a um momento decisivo. A origem do termo crise é em um contexto médico e se refere a um momento decisivo no curso do tratamento, no qual vai se definir entre a vida e a morte. Se o tratamento for bem sucedido, a pessoa sobrevive. Se o tratamento não for bem sucedido, basicamente, dados os recursos da medicina naquela época, a pessoa efetivamente tinha enormes chances de morrer. Após essa origem médica
isso vai se ampliando em termos da aplicação do conceito para uma origem, num segundo momento, que também tem um quê de médico, que é no sentido psicológico, né? A psicologia, a psicanálise em si vem da medicina e ambas vêm da filosofia, em termos de crises emocionais, crises existenciais e assim por diante, e depois vai se amplificando a aplicação para outros setores da sociedade. O que chama a atenção nessa história é você tem uma situação em que o paciente está saudável, e aí você tem um momento de crise, e se tudo correr bem, de acordo com esse entendimento, na melhor das hipóteses, o paciente retorna ao estágio, ao nível anterior ao da crise. Na tradição oriental, o entendimento de crise é distinto. E eu acho que é particularmente produtivo e útil olhar para a etimologia do termo crise na cultura chinesa. O termo em chinês é Weiji e se refere também a um momento decisivo. Mas aqui se apresenta uma espécie de bifurcação, que é, por um lado, crise remete ao sentido de percepção da possibilidade do perigo, e é algo muito real, muito concreto, assim, é um perigo real e que pode efetivamente ter consequências muito graves, e isso está bem alinhado com o entendimento ocidental de crise, mas a outra perna dessa bifurcação é distinta. Esse momento decisivo, dependendo da forma que lidarmos com ele, ou o perigo se concretiza, ou há uma oportunidade de elevação. Ou seja, diferentemente do entendimento ocidental, no qual você tem um nível que sofre uma crise, na melhor das hipóteses, você volta ao mesmo estágio de antes da crise, ao mesmo nível. No entendimento oriental, você tem um nível, você sofre uma crise, efetivamente é um momento duríssimo e decisivo, mas a oportunidade é de atingir um novo patamar, um patamar mais elevado do que o que se estava antes da crise. Uma oportunidade de elevação no sentido de trazer à tona, despertar os nossos aspectos mais superiores. Uma oportunidade, para colocar no nosso contexto aqui, de renascer no sentido de passar a não mais meramente existir, e sim passar a viver de verdade, pelo menos mais do que antes. O Antônio Batista fala de não deixar ninguém para trás. A minha sugestão, o meu comentário quanto a isso é: comece por você próprio. Não se deixe para trás. A crise, quando ela se apresenta num sentido pessoal, ela tem a característica de nos colocar diante das nossas próprias limitações. E a oportunidade é de transcender essas limitações. Eu acho que tem
e a imagem mostra bem, né? Assim, tem sentidos distintos de limitações e alguns aparentemente são da condição humana. E aí a ideia de aceitar a nossa humanidade, né? Assim, a nossa condição de imperfeito e limitado. Por exemplo, até onde eu sei, a gente não é capaz de voar, a gente não é capaz de andar sobre a água, apesar de alguns mitos, algumas histórias bíblicas sugerirem o contrário. Existem algumas limitações concretas que fazem parte da condição humana. E apesar de ser sofrido aceitar essas limitações, é importante aceitar e conviver bem com a nossa própria humanidade. Mas há também um outro tipo de limitação que não se refere à impossibilidade, e sim apenas ao limite que se apresenta a cada um de nós no momento atual. E daí a oportunidade única pela qual estamos passando de transcender a esses limites. Conversando com a Adriana, como eu já mencionei mais cedo, a gente falou também sobre o quanto é difícil aceitar o outro, e efetivamente é. Mas é muito mais difícil e doloroso do que aceitar o outro, aceitar a si próprio. E encarar as suas limitações que trazem muito sofrimento por estarem ali. A oportunidade que a crise nos oferece é de transcender essas limitações que nos aprisionam, e dado o curso de vida que tivemos no nosso processo de educação, apresentamos várias limitações que, por analogia, podem ser explicadas por uma frase do escritor Mark Twain, que diz: eu tive muitos problemas em minha vida, a maioria dos quais só aconteceu na minha cabeça. Eu acho que grande parte das limitações que enxergamos no momento são, na verdade, uma espécie de ilusões. E quebrar-se, desvestir dessas ilusões é um processo doloroso, mas não por isso menos promissor. Uma outra forma de colocar a enorme oportunidade que se apresenta diante de nós nesse momento é a ideia de despertar a humanidade. E é interessante que o termo humanidade tem dois sentidos, né? Ele tem o sentido do conjunto de seres humanos, e ele tem o sentido de um aspecto dentro de cada um de nós. E eu acho que em ambos os sentidos estamos diante de uma oportunidade. A oportunidade de despertar esses aspectos mais elevados dos seres humanos e despertar a força, a capacidade que já está dentro de cada um de nós de transcender as nossas limitações. Para isso, é necessário aceitá-las. Você só pode se curar de algo, de um problema que você reconhece
como um problema. E eu acho que a pandemia nos coloca de maneira muito evidente diante das nossas atuais limitações e nos evidencia também a importância de superá-las. Coletivamente, eu acho que tem uma questão que se apresenta de uma maneira muito forte para nós na sociedade brasileira, que é o grau de absurdo e inaceitável de exclusão social que faz parte do cotidiano da nossa sociedade. E tem uma imagem que eu acho que ilustra muito bem essa coisa de que a pandemia evidencia limitações a serem superadas, é a ideia de que esse vírus invisível ao olho nu deixa bem claro para a gente que quando alguns de nós está vulnerável, na realidade todos nós estamos vulneráveis. Então, essa se apresenta como uma limitação importante para nós, enquanto coletividade, a ser transcendida. E vou retomando alguns pontos mencionados anteriormente. Transcender esse tipo de limitação traz bastante sentido para as nossas vidas. Preenche o vazio. O outro sentido de humanidade, e eu acho que nos remete muito fortemente à ideia de renascer, é a humanidade enquanto um aspecto de cada um de nós, e eu gostaria de discorrer um pouquinho sobre isso, e novamente relembrar, não deixe ninguém para trás, comece com você próprio. Não se deixe para trás. E eu acho que o conceito, a ideia de dignidade humana ilustra, coloca isso de uma maneira muito contundente, em termos de esclarecer o que eu quero dizer com não deixar você próprio para trás. Dignidade, o termo dignidade, novamente, quando a gente faz uso da etimologia das palavras, dignidade vem do grego dignos, que se refere àquilo que demanda e merece respeito. Então, dignidade está, na sua essência, ligada à ideia de respeito. E quando a gente fala de dignidade humana, a gente se refere àquilo que demanda e merece respeito no ser humano. Qual aspecto do ser humano demanda e merece respeito? E aí existem 3 níveis que a gente pode ter de entendimento de respeitar a dignidade, seja a sua própria ou a de uma outra pessoa, mas novamente ressalto a impressão de que se aceitar, é meio que um paradoxo, se aceitar, se respeitar, acaba sendo consideravelmente mais difícil do que aceitar e respeitar as outras pessoas, mas, e aí vem o aspecto do paradoxo, você só compreende efetivamente o que significa respeitar uma outra pessoa, aceitar uma outra pessoa, quando você passa na prática se respeitar. Tem um nível do que significa respeitar o outro que você só acessa se você, em termos bem práticos do dia a dia, respeitar a si mesmo. E aí eu estou dizendo, a ideia de dignidade humana remete a respeitar um aspecto de uma outra pessoa, e esse aspecto é, na filosofia, entendido justamente como a humanidade da pessoa.
Daí o título dessa palestra, Despertar da Humanidade, ponto de interrogação. Porque a resposta vai ser dada por cada um de vocês a partir das atitudes que vocês vão ter de hoje em diante. Um primeiro componente dessa ideia de dignidade é a ideia de autonomia. Autonomia vem do grego auto, minha própria, nomia, lei, querendo dizer eu vivo de acordo com a minha própria lei, eu determino os rumos da minha própria vida. E aí tem um sentido no qual isso envolve eu não estou meramente obedecendo a outra pessoa, mas também tem um sentido interior. Eu tenho autonomia em relação a algumas forças, principalmente psicológicas e emocionais, que se apresentam de maneira tão forte que tentam assumir o volante e definir a ação por você, ao invés de você definir como agir. É uma força interior que te leva à ação. E um dos exemplos, por questão de tempo, eu não vou aprofundar muito, mas um dos exemplos é o medo, que te leva a determinados tipos de atitude, e a ideia de autonomia é ilustrada muito bem pelo que Rubem Alves, o filósofo brasileiro, diz quando ele diz que ter coragem não é a ausência de medo, e sim seguir em frente apesar do medo. Nesse sentido, isso envolve viver, ter autonomia. Um outro componente da ideia de dignidade humana é entendido essa ideia de humanidade pelo sentido distinto do termo gênero. Eu posso te pedir só um minutinho para não te interromper? É só porque, para a gente tentar fazer alguma das perguntas, o nosso tempo já está quase no finalzinho. Eu posso abrir para uma pergunta? Eu posso completar o raciocínio? Claro, pode sim. Porque senão fica meio sem sentido, assim. Tá. E a gente está justamente falando de trazer sentido para as nossas vidas. Né? E esse ponto em especial, depois eu dou uma acelerada, esse ponto em especial é importante. O termo gênio, até o século XVIII, ele tinha um significado, e hoje, contemporaneamente, ele tem um significado completamente diferente. Hoje, para nós, gênio é uma pessoa extraordinária, diferente de nós, meros mortais, que tem habilidades meio que incríveis, de uma maneira geral, intelectuais. Até o século XVIII, esse não era o entendimento do termo gênio. E essa é a expressão que está na tela, até lá o que se entendia era essa ideia do gênio de uma pessoa enquanto o conjunto único de estilo, personalidade, habilidades e talentos de cada um de nós. Literalmente, o entendimento até o século XVIII é todos nós somos gênios, mas cada um tem a sua própria genialidade. E respeitar a dignidade, viver com dignidade, é viver de acordo com esse gênio, com essa natureza particular e trazer à tona, concretizar essa genialidade. A gente pode entender isso como um conjunto de potencialidades e
esse conjunto de potencialidades, a imagem tenta apresentar a ideia de que na verdade, gigantesco. A gente pode imaginar o nosso potencial, o potencial de cada um de nós como um iceberg, no qual a gente só vê a ponta. Eu diria 2% do nosso potencial a gente enxerga e reconhece, e 98% está submerso e inativo. E a grande oportunidade que essa crise nos dá, nesse momento, nos oferece, é de despertar esse potencial. E quando a gente se pergunta como, a resposta, de maneira talvez surpreendente, vem dessa ideia do valor do sofrimento na vida do ser humano. Novamente eu recorro, e vou ter mais 3 minutinhos, recorro a uma imagem do Rubem Alves que diz: ostra feliz não faz pérola. A ideia, a imagem é que literalmente a ostra ela é feita de forma que a ostra perfeita deveria ser impenetrável. Mas, assim como seres humanos, algumas ostras apresentam traços de imperfeições, uma rachadura pela qual entra um grão de areia que machuca a pele da ostra, e para se curar desse machucado, ela envelopa esse grão de areia com o que depois vem se tornar a pérola. E o que eu estou dizendo é: cada um de nós tem uma pérola dentro de si, e, em larga medida, essa pérola está adormecida. Temos a oportunidade de despertá-la. Mas, assim como Albert Einstein sugere muito bem, todo mundo é um gênio, mas se você julgar um peixe por sua capacidade de subir em árvores, ele vai passar toda a sua vida acreditando que é um idiota. Então, não deixe ninguém para trás, comece por você mesmo, no sentido de aceitar e enxergar o enorme potencial que você tem nesse exato instante dentro de você, mas que se encontra em larga medida adormecido. E a chave para despertar ele é lidar de maneira madura e produtiva com o seu sofrimento. E a pergunta que se coloca é: qual será, não a sua escolha, porque eu prefiro a ideia de decisão, que remete a uma intenção que se torna ação. Nesse sentido, como diria Mahatma Gandhi, seja a mudança que você quer ver no mundo. E esse é o meu último slide. Eu sugiro um tipo de mudança em especial. Como diz Jean-Jacques Rousseau, todas as pessoas usam basicamente a mesma máscara, mas em cada pessoa há um rosto muito mais bonito do que a máscara que o cobre. A decisão que eu sugiro para cada um de vocês nesse momento é a coragem de gradualmente, porque é um processo sofrido, ir tirando essa máscara. É um dos processos mais difíceis pelo qual qualquer ser humano pode passar, mas esse é justamente o processo que é capaz de preencher o vazio e trazer sentido a essa a vida de cada um de nós. Efetivamente, como diriam os grandes mestres das artes marciais, o grande inimigo que temos encontra-se dentro de cada um de nós. Mas faixa preta é apenas um faixa branca que nunca desistiu. Obrigado pelo enorme prazer de, nesse momento, passar a fazer parte
da vida de vocês. Nós é que te agradecemos, viu, professor doutor André? Agradecemos muito a sua presença, por compartilhar o seu conhecimento aqui no Prêmio José Costa, na edição de 2020. Infelizmente, o nosso tempo, como a gente ainda tem um outro painel, daqui a 20 minutinhos, eu não vou conseguir ler nenhuma pergunta, mas o pessoal pode continuar participando, tá? A gente vai para o nosso espaço virtual agora, eu convido todo mundo a ir para lá. Vocês podem escolher uma sala do Zoom, entrar, conversar com outras pessoas, uma ótima oportunidade aí de networking. Aproveitem, daqui a 20 minutos, nesse mesmo link, a gente vai começar o painel Nova Economia, em continuidade aí com a programação do Prêmio José Costa. Muito obrigada mais uma vez, professor. Deixa eu só te pedir a gentileza de eu colocar no chat aqui o meu endereço de e-mail. Como a gente não teve oportunidade de perguntas, claro, eu fico à disposição para respondê-las por e-mail. Se você puder compartilhar. Muito bom, muito bom. A gente recebeu algumas aqui. Tá bom, aí a gente coloca aqui destacado o e-mail aí do professor. Vocês podem enviar as perguntas para ele, continuar a conversa e continuar o debate, tá bom? Muito obrigada, professor. Um grande abraço para o senhor.